Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live da nossa comunidade SOS Idoso. Estamos na jornada da longevidade e hoje nós vamos conversar sobre peso, metabolismo e saúde da pessoa idosa, né? Como que essa questão do peso, como que essa questão do metabolismo influencia na saúde do idoso, né? Nós temos algumas visões deturpadas, alguns mitos em relação a isso. Nós vamos desfazer alguns hoje, sempre lembrando que tudo que a gente fala aqui na Jornada da Longevidade tem a ver com o Prêmio Nobel de Medicina, tem a ver com aquela discussão dos telômeros. Então, se você está entrando na comunidade hoje, não sei quando você vai entrar na comunidade, quando você vai assistir esse vídeo, mas é importante que você assista a Jornada da Longevidade desde o início para você entender toda a nossa conversa até esse momento, tá bom? Então, quando a gente fala de peso, de metabolismo, de saúde da pessoa idosa, tem um ponto que é muito importante, que nós ainda vamos nos aprofundar em uma live específica, que é a questão da obesidade, tá? Mas obesidade, que é diferente de sobrepeso, né? Sobrepeso, você está acima, uns quilos acima do peso, mas você não está obeso. Existe todo uma regulamentação, tá? Onde a gente define ali pela questão do IMC, que a gente vai ver que o IMC é falho para algumas coisas, mas quando a gente fala de obesidade, existe um limite ali, a partir do qual uma pessoa é considerada obesa. E obesidade é considerada uma doença, tá? Então, não existe nenhum outro tipo de discussão. Hoje é consenso. Se uma pessoa está obesa, ela está doente, ela está com processo inflamatório crônico, tá? Que vai trazer, consequentemente, um conjunto de outras complicações. Agora, saindo do quadro de obesidade, que a gente já sabe que é doença, nós temos o quadro de sobrepeso. Mas, quando a gente fala de sobrepeso é uma situação complicada, não é bom você estar em sobrepeso, não é saudável para o idoso, né? Existem alguns mitos ainda se diz muito isso na área de saúde, de que é bom que o idoso tenha bastante gordura, como se não houvesse diferenças, inclusive na questão da localização da gordura, né? E de que tipo de gordura. Então, muito se fala de que é bom o idoso gordinho, que não é verdade. É bom o idoso que tenha massa muscular. Ter massa muscular é totalmente diferente de você estar com uma composição do corpo onde você tem um acúmulo grande de gordura, tá? E aí é preciso que a gente entenda que à medida que a gente envelhece, aumenta, isso já é normal, a partir dos 40 anos especificamente, nós já temos uma tendência a acumular gordura. A isso se associa, logicamente, as questões que eu vou conversar com vocês hoje, que estão relacionadas à alimentação, e a gente vai introduzir a discussão da alimentação hoje, tá? Mas, assim, sobrepeso não é bom, mas o sobrepeso é menos importante que a questão da saúde do seu metabolismo, né? Então, a gente pode medir pelo IMC, e pelo IMC, onde é calculado só a questão dos seus quilos, nós podemos chegar à conclusão de que você está com sobrepeso. Mas a análise que vai te dizer o quanto que você está saudável ou não é a análise do seu metabolismo. E como a gente, de forma simples, né, a gente poderia dizer que o seu metabolismo está saudável ou não, olhando muito especificamente para a localização da sua gordura corporal, tá? Então, a gente vê... tentem fazer a imagem aí na mente de vocês daquelas pessoas que têm um corpo tipo maçã, né? Que é todo redondo e a perninha fina. E tem aquelas pessoas que têm o corpo pera, né? Mais fino, parte superior, e para baixo vai fazendo aquele, como se fosse um corpo violão, mas não é um violão, né? Aquelas pessoas que têm um corpo maçã, tá? E que aí muitas vezes essas pessoas vão dizer assim, mas eu tenho perna fina, eu não sou gorda. Eu estou saudável, eu não sou gorda, eu só tenho barriga. Só que é justamente a barriga que esta pessoa tem, esse acúmulo, esse abdômen protuberante, que é onde está a pior gordura, e é um tipo de gordura que vai sinalizar para a gente que o seu metabolismo não está legal, que você está enfrentando um distúrbio, tá? Um distúrbio metabólico. E significa, é um sinal para a gente de que você está desenvolvendo a resistência à insulina, que é um quadro que, inclusive, pode te levar ao diabetes, e a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, assim, quando a gente fala de peso, de metabolismo, o mais importante não é o peso em si,
tá? O mais importante é a saúde do seu metabolismo e a gente mede isso, entre outras coisas, pelo seu acúmulo de gordura, principalmente a gordura visceral, tá? E aí, o que que acontece? É importante o IMC? Sim, é importante, só que só a avaliação pelo IMC não vai dizer muita coisa. Então, a melhor avaliação, uma das melhores avaliações que vai dizer para a gente como que está a sua saúde, né? Se esse idoso está saudável, é a avaliação da circunferência, tá? Da circunferência de cintura, da circunferência de quadril. Então, sempre a circunferência do seu quadril teria que ser maior do que a circunferência da sua cintura, não importa a sua idade, né? Muitas pessoas vão falar assim, ah, mas eu sou idosa. Sim, a gente tem uma tendência, quando a gente envelhece, como eu falei, a acumular gordura na cintura, que é a gordura visceral, tá? Mas a gente é possível, independente da sua idade, você mudar isso, talvez com um pouco de esforço maior, né? Porque o nosso metabolismo já cai mesmo à medida que a gente envelhece, mas é possível mudar essa situação. Eu vou dar umas dicas para vocês, tá? Então, essa medida cintura, quadril é muito importante. Nosso quadril tem que ser mais largo que a cintura tem que estar mais fina. Se a sua cintura está mais larga do que o seu quadril, não adianta você falar assim, ah, mas é a minha composição do meu corpo, né? A minha é difícil até falar a palavra, né? Mas assim, quando a gente fala, não vou conseguir falar agora, de antropometria, né? A gente fala das medidas do corpo, muita gente vai falar assim, ah, não, mas é normal ter a cintura muito larga. Não é, tá? Não é. Então, assim, essa coisa de dizer que eu tenho perna fina, tem abdômen, aí idoso muitas vezes fala assim, não, eu tenho um abdômen inchado, eu não tô gorda, não, é abdômen inchado. Negativo, né? Quanto mais dura é a sua barriga, mais gordura visceral você tem. Quanto mais molinha, essa gordura molinha, né? Quando a gente tem aquelas barrigas dobradinhas e tal, é ruim? É, mas não tanto quanto aquela gordura que você bota a mão na sua barriga tá dura. Essa é a gordura visceral, né? A gordura que vai para o seu fígado e é a gordura que vai te trazer um conjunto de complicações, tá? E o que acontece? Essa gordura que a gente acumula no abdômen, ela tem toda a relação com a questão da resistência à insulina, como eu falei. Então, quando você acumula gordura aqui, é um sinal de que você está desenvolvendo a resistência à insulina, que é um passo para você desenvolver a diabetes. Então, assim, não importa o seu peso, tá? Você pode ser baixinha, de repente ter 60 quilos, tá? Mas se você tem 60 quilos, perna fina e abdômen grande, você está acumulando gordura visceral, você está acumulando a pior gordura possível, tá? Então, não adianta você falar assim, ah, mas eu fiz o meu IMC e o meu IMC está baixo, está dentro do normal. Mas se você mediu cintura quadril e o seu quadril, a sua cintura está maior, né? Você está com o seu abdômen protuberante, como a gente fala na área de saúde, você está com a pior gordura possível sendo acumulada. Então, por mais que você esteja magro ou normal no seu IMC, você não está gozando da melhor saúde possível, tá? E aí, esse excesso de gordura vai significar que o seu metabolismo está ruim. E a gente precisa fazer um trabalho para melhorar o seu metabolismo. Então, assim, mas o que é principal? O que causa, né? O que causa essa resistência à insulina? O que causa essa gordura abdominal? Isso que é o que a gente precisa entender. Então, a gente já sabe assim, por exemplo, se você não faz exercício, se você se alimenta mal, né? Se é sedentário, se alimenta mal, você vive estressado, você está aumentando o cortisol, como a gente falou em outras aulas, né? Que é um hormônio do estresse que vai te fazer engordar, aumentou o cortisol, também aumenta a glicemia, aumenta, né, aquela disponibilidade de insulina que vai te causar resistência também à própria insulina. Mas o principal é quando o seu consumo ele é repleto de açúcar e de alimentos industrializados, tá? Então, se você tem uma alimentação repleta, eu digo assim, né? Você, até hoje, você ainda consome gordura, a partir dessa live, você precisa se propor, gordura não, açúcar, né? Você precisa se propor a abandonar. Porque o açúcar, não importa qual açúcar, o açúcar branco, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, açúcar é açúcar. Tá? Então, ele não traz nenhum benefício para a sua saúde. O açúcar só traz um malefício, que é aumentar a glicose na sua corrente sanguínea. E aí fazer o seu pâncreas trabalhar demais para produzir a insulina até que chega a um ponto que as suas células não reconhecem mais
e você desenvolve um quadro de resistência à insulina, que vai te trazer o acúmulo dessa gordura visceral, tá? Então, assim, o que acontece? Quando você consome açúcar, quando você consome alimentos industrializados que tem uma mistura, a maioria, de açúcar com gordura, que é uma mistura horrorosa, e além de ser gordura, são as piores gorduras possíveis, né? Os alimentos industrializados, eles vão unir essa pior gordura com esse açúcar, e vão trazer esse paladar delicioso que a gente adora, né? Gostoso aí da alimentação. E é o que vai trazer aquela destruição, muitas vezes fatal, para a gente, com o tempo, né? À medida que você se alimenta cronicamente com esse tipo de alimentação, vai te trazer essa questão. E aí, quando você come açúcar e alimento industrializado, eles causam vício em você, que muitas pessoas falam que não são viciados, inclusive idoso, quando eu falo, tira o açúcar, não, mas eu consumo porque eu quero, eu não sou viciado. Tira pão, não, eu como porque, enfim, não sei fazer outra coisa, mas eu não sou viciado em pão, né? Lembrando que o pão é trigo, que é açúcar também. E aí eu falo assim, tira o pão, não, sou viciado, não. Tira um dia, tá? Primeiro dia. Coloca assim, tira tudo da sua vida que tem açúcar, tira tudo da sua vida que tem trigo por um dia. Vocês vão perceber o vício. Talvez no primeiro dia você passe, tá? Chega no segundo, chega no terceiro, tem gente que treme, tá? Treme, tem gente que fica irritado. Vocês já viram pessoas que fazem uso de cocaína? O que o açúcar causa, o vício que o açúcar causa no seu organismo é igual à cocaína, e já tem estudos que falam que é pior que a cocaína. Então tem gente que às vezes aponta o dedo, fulano é viciado em cocaína, mas você é viciado em açúcar, é viciado em pão, é viciado no suco de frutas, que é açúcar puro, né? E a gente vai falar ao longo das próximas lives muito sobre alimentação, eu vou explicar a vocês sobre isso. Causa um vício. Juliana, eu não sou viciada, então faz o seguinte, fica 7 dias sem açúcar e sem trigo. 7 dias sem açúcar, sem trigo. Você vai ter abstinência, você vai ter irritação, você vai ter dor de cabeça, tá? Algumas pessoas têm até sensação de desmaio, algumas pessoas ficam estressadas, você vai ter todos os sintomas de abstinência, que vai passar, são sintomas de abstinência. Então, passou aí por volta, se você se habituar, uma semana, você já melhora o seu quadro, mas em 15 dias, se você ficar sem trigo e sem açúcar, o seu próprio organismo, quando você for consumir açúcar e trigo, ele já não aceita mais. Então, geralmente, a gente passa mal, né? A minha irmã está na live aqui do Instagram, e ela pode dizer para vocês, ela fez esse processo agora também, né? Inclusive, no último aniversário, que foi o meu aniversário de julho, a gente passou mal, porque a gente foi consumir cachorro-quente de aniversário, consumir bolo, né? O organismo, ele não aceita mais. Óbvio, se você começar a utilizar com frequência, o seu organismo se adapta de novo. Se adapta, adoecendo, mas se adapta. Você não vai ter aqueles sintomas de mal-estar, tá? Mas quando você tira, você tem abstinência, o que ela faz com a gente? Ela ativa o nosso sistema de recompensa. Então, assim, você sente muito bem-estar quando você come pão, quando você come açúcar, né? Come a pizza, come o biscoito doce, sorvete, né? Você tem uma sensação de bem-estar, não é verdade? E quando você tem essa sensação de bem-estar, você fica viciado nessa sensação. E aí vai te ativar esse processo, né? De você estar sempre dependendo daquilo para você estar bem. Sempre dependendo para você estar bem. E isso não é bom, tá? Então, ele traz consequências muitas vezes piores, prestem bem atenção, tá? O açúcar, ele traz consequências para a sua saúde piores, muitas vezes, do que a própria cocaína. Qual a diferença? O viciado em cocaína, ele vai usar a cocaína em quantidade tão grande que ele vai acabar com a vida dele em todos os aspectos, né? Inclusive com os neurônios, enfim, etc. O açúcar, ele vai te trazer câncer, ele vai te trazer diabetes, ele vai te trazer problemas cardíacos, só que ele vai te trazer tudo isso com prazer. Ninguém fala que dependência de açúcar é um vício. Então, você come açúcar na frente de qualquer pessoa, né? Você come seu pãozinho, seu refrigerante, seu sorvete, na frente de todo mundo e é tudo lindo. Feio é você tirar, fazer restrição. Agora, você comer isso é maravilhoso. Então, é um vício que você mantém ele socialmente, né? Mas que vai destruir a sua saúde ao longo dos tempos, tá? Então, o açúcar e os alimentos industrializados são os piores venenos possíveis para a sua saúde. E são justamente que vão te trazer como consequência a gordura abdominal, tá? E quais que são as consequências de você desenvolver esse quadro de acúmulo de gordura, especialmente de gordura abdominal?
Primeiro que vai te trazer a resistência à insulina, né? E essa resistência à insulina vai te trazer um quadro de diabetes futuro. Aí tem gente que fala assim, mas diabetes apareceu de repente. Diabetes não aparece de repente, tá, gente? Diabetes tipo 2 não aparece de repente. Diabetes tipo 1 é uma outra situação, uma doença autoimune, onde o pâncreas dessa pessoa não produz insulina em quantidade necessária, tá? É uma outra doença, o diabetes tipo 1. Agora, o diabetes tipo 2, você não tem falta de insulina. Seu pâncreas, ele produz insulina, mas ele produz tanto, porque você se alimenta tão mal, né, que com o tempo as suas células não aceitam mais a insulina. E a gente pode pensar na seguinte analogia, né? O que acontece? A insulina é como se ela fosse uma chavinha, tá? Em que ela vai abrir a fechadura. Imagine que a fechadura, a sua célula tem uma fechadura, tá? E aí a sua corrente sanguínea lá está cheia de glicose. O que a insulina vai fazer? Seu pâncreas vai produzir insulina. A insulina é como se fosse uma chave. Ela vai lá, abre essa fechadura, né? E aí abre as portas da sua célula. As suas células vão receber essa glicose, vão transformar essa glicose em energia. O que acontece? Se você come muito açúcar, muito alimento industrializado, com o tempo, a sua célula não vai reconhecer mais essa insulina. A insulina não vai conseguir mais abrir essa fechadura. E aí, essa glicose vai ficar na sua corrente sanguínea, tá? E vai trazer um conjunto de complicações para os seus órgãos. E muitas vezes o que acontece é uma outra discussão que a gente vai fazer aí numa jornada sobre diabetes, sobre resistência à insulina. Os medicamentos vão forçar a entrada dessa glicose nas suas células, só que as células já estão cheias, já estão abarrotadas de açúcar, né? E aí seus órgãos vão sendo destruídos, todos os seus órgãos, né? Coração, inclusive nosso próprio cérebro. Alguns cientistas trabalham com essa discussão de que um dos subtipos da doença de Alzheimer é o diabetes tipo 3, ou seja, a resistência à insulina no cérebro, que a gente desenvolve por conta dessa questão do acúmulo, né, da alimentação aí, acúmulo de gordura. Então, hoje a gente tem aí 387 milhões de pessoas no mundo com diabetes, né? Mais de 50% dos nossos idosos têm diabetes. Eu diria aí por volta de 70%, né? Arriscando, mas a gente já sabe que mais de 50% tem, né? E aí, o que acontece? Você tem essa gordura abdominal, você desenvolve um quadro de resistência à insulina. Esse quadro de resistência à insulina piora mais ainda essa situação. E aí, o que acontece? Você fica com o seu corpo inflamado. Quanto mais você produz, né, insulina. A insulina, como eu falei numa live da semana SOS 12, salvo engano, né? A insulina, ela causa esse acúmulo de gordura. Quanto mais insulina em excesso você produz, mais você acumula gordura. E as suas células adiposas, elas vão fazer o seguinte... elas vão secretar as substâncias pró-inflamatórias. Então, elas vão inflamar o seu corpo, tá? E à medida que você tem muitas células adiposas, né? E elas começam a secretar essas substâncias inflamatórias, o seu corpo fica mais inflamado. Seu corpo fica mais inflamado, as suas células do sistema imunológico envelhecem. E aí, quando as suas células do seu sistema imunológico são danificadas e começam a envelhecer, o que acontece? Elas também começam a sofrer o encurtamento dos telômeros, né? Que a gente já sabe que telômeros muito curtos vão fazer com que a gente envelheça, e a gente, nosso organismo por inteiro, né? E vão produzir mais substâncias pró-inflamatórias, entenderam? Então, é um círculo vicioso, tá? É um círculo vicioso que vai ficar acontecendo. Então, você se alimenta mal de açúcar e etc. industrializado, isso te causa resistência à insulina, que te traz esse acúmulo de gordura. Esse acúmulo de gordura vai fazer com que você tenha muitas células adiposas. Essas células adiposas secretam substâncias pró-inflamatórias que vão fazer com que o seu sistema imunológico não funcione bem, com que suas células fiquem velhas, e essas células velhas danificadas vão secretar ainda mais substâncias inflamatórias, né? A gente estudou um pouco sobre isso na primeira live. Então, a gente precisa acabar com esse círculo aí vicioso. E como que a gente acaba com esse círculo vicioso, tá?
Primeiro ponto que eu diria para vocês antes de falar da exclusão de açúcar, né? A gente vem trabalhando tanto na questão do estresse, né, da depressão, da ansiedade, com a questão de consciência plena. Então, eu já fiz algumas lives, né, lá na página, eu repito para vocês, nós precisamos ter consciência do nosso corpo, nós precisamos ter consciência dos nossos sentimentos e nós precisamos ter consciência, né, dos sinais que o nosso corpo dá. Sempre falo isso para vocês, tá? Mas nós vivemos uma vida de muita correria, fazendo muita coisa o tempo inteiro, a gente não presta atenção, a gente se alimenta olhando para o computador, olhando para a televisão, tá? Falando, conversando, a gente não consegue focar no que a gente está fazendo. E o que acontece? O nosso corpo, ele só diz pra gente, né? Aliás, ele só diz, não, ele sempre diz, a gente que não percebe, né? Que aquilo que a gente está comendo está fazendo mal, porque ele diz que faz mal. Não adianta você me dizer que você come um pão, você fica feliz naquele momento, mas depois você fica bem, porque não fica. Seu abdômen vai inchar, né? Geralmente quem come pão, come muito açúcar, come muito biscoito, vive bufando, né? Como a gente diz, vive com refluxo. Tá? E tudo isso é sintoma da alimentação que você faz, mas muitas vezes você não faz essa relação com o que você está comendo, né? Então, a gente precisa ter consciência, a gente precisa sintonizar com o nosso corpo, principalmente com os nossos sinais de fome e os nossos sinais de satisfação. Porque se você se alimenta comendo outras coisas, fazendo outras coisas, não tendo consciência plena, isso se liga a todas as técnicas que a gente falou anteriormente de respiração, de meditação, né? Isso ajuda a gente a ter consciência plena, a focar no presente, como eu venho falando a jornada inteira. Se você não faz isso, o que vai acontecer com você? Você vai comer, 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 comer. Seu corpo está sinalizando que você está satisfeito, mas você não está vendo. Você compensa seus distúrbios emocionais, sua depressão, sua ansiedade, seu estresse, tudo na alimentação, tá? E aí você, enfim, vai comer tudo que não deve em quantidade exagerada. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente aprender a sintonizar, né, com esses sinais do nosso corpo. E como que a gente sintoniza, né? Primeiro, a gente tem que entender, assim, que a gente tem desejos, né? Como eu falei, quando você se alimenta, tem esse tipo de alimentação, você vai ter muitos desejos, e esses desejos de comer açúcar, comer chocolate, comer doce, comer pão, comer sorvete, etc., você precisa entender que ele vem em ondas que passam. Os desejos, eles não ficam. Então, você pode, em determinados momentos, você sentir muita vontade de comer aquilo, uma vontade quase insaciável, né? Você vê ali na sua geladeira, você não consegue não comer. Você vê alguém comendo, você não consegue não comer. Mas se você para, respira, espera, essa onda, né, ela vem, ela sobe, lembra do mar e ela desce, ela vai passar. Agora você só vai conseguir perceber que é uma onda que sobe e desce se você tiver consciência da sua alimentação, tá? Então, eu acho assim, o primeiro ponto é a gente fazer essa sinalização, a gente entender, sintonizar com essa sinalização e a gente estar consciente, né? E uma das técnicas, que é inclusive uma técnica de consciência plena também na alimentação, né? Que a gente faz e que parece muito com as outras técnicas que eu falei para vocês, eu vou dar o passo a passo agora, tá? Então, se vocês estiverem com caneta, vocês podem anotar. Se vocês não estiverem com caneta, amanhã a live vai estar disponível, vocês podem assistir novamente essa parte e anotar para vocês conseguirem fazer, tá? Então, o primeiro ponto, né, que a gente faz, eu sempre falo para vocês, gente, a respiração é importante para tudo. Então, veio aquele desejo louco de você comer alguma coisa, você não precisa necessariamente, veio o desejo, eu vou lá e vou comer, tá? Então, a gente tem que aprender em tudo, a gente parar e respirar. Então, veio a vontade de comer o bolo, de comer o sorvete, de comer o açaí, comer não sei o que, não importa. Para, senta no banheiro, enfim, na cozinha, onde for, onde você estiver, tá? Antes de você se lançar para comprar, calma aí, vamos ver aqui. Respira, tá? Aprenda a respirar devagar, porque, como eu falei, esses alimentos, eles nos causam esse impulso para comer. Então, o que a gente precisa fazer? Respirar e não ir pelo nosso desejo, não ir por esses impulsos emocionais, tá? Porque a alimentação tem muita relação com a emoção, como eu falei. Então, aprenda a respirar, entendeu? Para antes um pouquinho, vamos respirar e pensa, né? O quanto que eu estou faminto, né? Feche os seus olhos, né? E veja quanto que eu estou faminto. Eu estou faminto mesmo, né? Eu estou com fome?
Se pergunte para você mesmo, pare e pergunte, eu realmente estou com fome? Quais são os sinais, né? As sensações que o meu corpo está me dando, que está me sinalizando que eu estou com fome? Porque na maioria das vezes, quando a gente come, não é fome. Na maioria das vezes, quando a gente come, é ansiedade, tá? É tentar compensar alguma coisa da nossa vida na alimentação. Então, se você para e respira, e aí, bom, que horas que eu almocei, né? Que horas que eu tomei café da manhã? Não sei. Será que eu realmente estou com fome? E você se questiona isso, tá? Se realmente você está e observa esses sinais do seu corpo, se realmente são sinais de fome. Às vezes é sinal de sede, por exemplo. E você está comendo, né? Isso acontecia muito comigo, eu aprendi isso, né? A duras penas, que não era fome, que na verdade era sede. Inclusive, eu vivo frequentemente retomando esse ato de beber muita água, né? Porque é algo que eu acabo pecando. E aí, quando você não bebe água, você acha que é fome, na verdade é sede. Então, pare, respire e pergunte para você mesmo se você está faminto, quais são os sinais do seu corpo, né? Outro ponto, avaliar a sua fome, isso é muito importante, tá? Então, a gente tem uma escala, né? Que é de 1 a 4, que é quando você não está com fome, mas está com pouquíssima fome, nem é fome, tá? Nem é fome. De 1 a 4, tá? De 5 a 8, você está com uma fome moderada, então você já sente uma fomezinha, né? De 9 a 10, você está morrendo de fome, como dizem, você está faminto. Então, sempre que você parou, respirou, né? Avalia se você está com fome, faça essa avaliação. Eu estou com uma fome, eu estou sem fome, isso é emocional, né? Ou eu realmente estou com uma fome moderada, meu corpo está sinalizando isso, né? Ou eu estou faminto, tá? Se você estiver com uma fome moderada, você vai avaliar de 1 a 10 qual que é o seu grau de fome. Então, se você está chegando do 7 para 8, você já tem que comer. Isso acontece muito, por exemplo, a gente faz jejum intermitente, né? Eu sou adepta do jejum intermitente. Você tem que saber o ponto de você parar. Eu não me coloco quantidade de horas para o jejum, eu fico de jejum até, né, vir a fome. E aí, o que acontece? Se você deixa para comer, quando você está no ponto 9, seu grau de fome já é 9, você vai sair comendo tudo que tiver pela frente, é chocolate, é pão, aí não vai adiantar o jejum de jeito nenhum. Então, avalie a sua fome. Tá com fome moderada, do 7 para 8, já come alguma coisa. Isso vai te ajudar a comer com qualidade, tá? A olhar para a sua geladeira e ver uma fruta, né? E ver um ovo, e sentir fome, sentir saciedade com aquilo. O que acontece? Se você deixa chegar no ponto 8 para lá, além de você estar esfomeado e querer comer tudo, o seu cérebro já vai te levar para comer aquilo que te dá mais recompensa de bem-estar. Que é o pão, que é o biscoito, que é o sorvete, que é o refrigerante, que é o açúcar, que é o que te dá aquele aquele bem-estar rápido igual cocaína, tá? Então, é dessa forma que funciona. Então, avalie a sua fome, né? Então, falei, o primeiro passo é esperar, o segundo passo é avaliar a fome, o terceiro passo, comer antes de chegar no grau 8 da fome, para você não sair comendo desesperado, e começou a comer, você vai comer devagar, saboreando, atenção plena, tá? Preste atenção no que você está comendo, preste atenção nas sensações, para de comer vendo live, para de comer vendo televisão, para de comer conversando. Comer é parar, sentar só para comer, tá? É um dos prazeres que a gente tem que aprender a ter e sem fazer, a gente tem que parar de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem essa mania que é péssima, tá? Às vezes tem gente que come conversando no WhatsApp. Aí tá lá, tá num assunto excitante não no sentido sexual, tá, gente? Excitante no sentido de um assunto que te chama muita atenção e você começa a comer e você nem percebe, tá? Então, preste bastante atenção nisso. Coma devagar, com atenção, saboreando o que você está comendo, né? Outro ponto, que é o quinto ponto, preste atenção no seu estômago. A gente só começa a ter a sensação de saciedade 20 minutos depois do que a gente comeu. Então, você imagina se você senta numa pizzaria e você, nos primeiros 20 minutos, você come desesperadamente. O que vai acontecer com você depois? Vai para casa, você não vai aguentar andar, não vai aguentar respirar, porque a sinalização de fome, ela vem lentamente, ela não vem. Você comeu um pão e ficou saciado. Até porque pão não sacia, né? Cá para nós. Mas você comeu alguma coisa e saciou. Não, 20 minutos depois que vai vir a saciedade. Então, a gente tem que aprender a comer devagar, né? Com consciência plena, focando a atenção no que a gente está comendo, né? Bem devagar e observando o nosso estômago, porque ele também sinaliza que nós estamos saciados, mas a gente não dá tempo para isso, porque a gente come rápido demais, tá? E aí, por último, outro ponto é
você está ali comendo, como eu falei, é um processo lento, né? De 20 minutos aí. Então, aí você se perguntar se você está satisfeito. Você só vai conseguir fazer isso se você estiver se alimentando de forma plena. Se você estiver agitado, né? Se você estiver fazendo 1000 coisas, você não vai conseguir, tá? Você precisa estar prestando atenção na sua alimentação. Você se pergunta, eu estou saciado? Porque não é porque você começou a comer, colocou um prato cheio, que você tem que terminar de comer aquele prato. Às vezes você começou a comer e você percebe que está saciado, então para. Entendeu? Não é pecado. Pecado é a gula, né? Que é você sair comendo que você não tem condições, seu estômago não tem mais condições de processar e você está se forçando, tá? Aprenda a comer devagar, tá? Eu acho que esse, assim, é o primeiro ponto, essa sintonização é o primeiro ponto. O segundo que eu vou trazer hoje, a gente vai continuar esse bate-papo de alimentação, né? Inclusive falando de ômega 3, óleo de coco, muitas outras coisas, nas próximas lives, tá? Mas na live de hoje, o mais importante, além dessa questão da sintonização, é a questão, voltando, de você excluir açúcar industrializado da sua vida, tá? Se você quer saúde, não tem outra solução. Os piores alimentos da vida, assim, os piores alimentos que você pode consumir, açúcar e alimento industrializado. Então, se você dissesse isso para mim, tá, eu quero continuar comendo todas as outras coisas, eu só vou tirar uma coisa da sua vida. Tire o açúcar. Sempre lembrando que açúcar não é só açúcar branco. Açúcar é qualquer açúcar, tá? Tire o açúcar da sua vida. Aí tirou açúcar branco, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco, que é uma ilusão também, tá? O açúcar de coco também aumenta o seu índice glicêmico, também não é um bom consumo, apesar de ser menos pior que os outros, vai causar a mesma coisa. Então, tirou os açúcares, tira alimentos industrializados, e você vai perceber que, às vezes, 70%, 80% da sua alimentação é industrializada, tá? E a maioria das coisas que você consome é de pacotinha, de potinha, de latinha, não é verdade? Então, comece a tirar da sua vida. Tire o açúcar de vez. Açúcar a gente tem que tirar de vez. Tirou de vez o açúcar, vai tirando os alimentos industrializados, tá? Vocês vão ter síndrome de abstinência. Se você ainda consome, vai ter. Se prepare, porque mentalmente, né? Às vezes você fica chato, como eu falei, dor de cabeça, enjoo, irritação, mas vai passar, se você persistir. Passou uns 15 dias que você tirou, aí você vai perceber que você já não está mais viciado em açúcar. É rápido. Apesar de ser um processo muito difícil, que as pessoas se iludem e fazem, não, a partir de amanhã eu vou tirar, vai ser tranquilo. Tá bom. No segundo dia, você me manda uma mensagem falando que tá difícil, né? Ou você começa a se dar desculpa. Não, é porque não tinha isso, é porque não tinha aquilo. A mesma coisa que o viciado em cocaína faz. Não, eu comi. Eu botei um açúcar porque não tinha um adoçante, né? Aí você vai dando desculpa, vai um lenga-lenga danado para não aceitar que você está viciado, tá? Então, sempre se lembrem o seguinte, se você quer ter longevidade, né? E a gente está na jornada da longevidade, um dos segredos é você investir nas mudanças alimentares, tá? E uma das principais mudanças alimentares que você pode fazer é tirar açúcar industrializado da sua vida. O açúcar vai destruir o seu organismo, tá? Não tem nada que eu possa te falar de benéfico. Ele vai destruir, ele vai provocar, assim, um apodrecimento, porque é um apodrecimento, tá, gente? Que diabetes faz, que a resistência à insulina faz, é apodrecimento do seu corpo, tá? Você vai ficar com o seu corpo ali lotado de glicose e todos os seus organismos vão apodrecer. Né, os seus sistemas vão apodrecer, você vai ficar podre até morrer, né? Por isso que acontecem vários problemas vasculares, a pessoa perde a perna, né? O coração essa pessoa começa a ter problemas cardíacos, desenvolve doença de Alzheimer, tudo isso é porque seu organismo está ficando podre, podre mesmo. Se vocês forem analisar a célula em um microscópio, é isso que acontece, é um apodrecimento celular, tá? E nós somos o quê? Um organismo composto de células. Então, por dentro, por fora você não vê, mas por dentro você está apodrecendo. Então, assim, tire açúcar e tire industrializado da sua vida, que você vai perceber o quanto que você vai ficar muito mais saudável. É um processo fácil? Não é. Mas comece a fazer essas técnicas, né, de consciência plena, que isso vai te ajudar a fazer as melhores opções, né, avaliando os seus níveis aí de fome também. Isso vai te ajudar bastante. E nas próximas lives, nós vamos continuar conversando sobre alimentação, tá? Salvo engano, teremos mais 2 ou 3 lives sobre alimentação, que nós vamos falar sobre pontos específicos, que eu sei que é o que vocês querem, né? Essa parte de alimentação, todo mundo quer aprender.
Então, a gente vai falar de vários alimentos aí que melhoram ou que pioram a nossa saúde, tá bom? A partir das próximas lives.